A bolsa pode cair forte. Os motivos aqui são a fala do Lula aqui em relação ao Mercosul. O principal ponto é o Fed, na minha opinião. Nós vamos entender que isso é uma oportunidade, é um risco que pode trazer ainda mais quedas. E vamos falar também dos bloqueios na rodovia, que é o menos importante aqui em termos de queda, no meu entender. Então são esses 3 pontos que podem acabar mexendo aqui um pouco amanhã com as cotações, tá? Bem-vindo ao canal Top Ações, já deixa o like nesse vídeo, considere também se inscrever no canal, tem aqui análise de uma série de ações e tem resultados aí vindo e eu vou estar cobrindo a maioria das empresas aí que nós gostamos, beleza? Então a gente começa aqui vendo, né, a fala do Bolsonaro, que finalmente falou mais explicitamente, né, sobre o bloqueio das ruas. Ele falou agora pedindo o fim desses bloqueios, né, enfim, né, ele pediu liberação das rodovias, disse que estou com vocês e tudo mais, tranquilo. Eu sei que ele tinha que ter feito um pouquinho antes, mas beleza, tá explícito aqui, mas os bloqueios ainda estão aí, né, vamos ver se o pessoal vai estar liberando. Não faz muito tempo aí que saiu esse vídeo aí, então vamos ver como é que vai sair esses desbloqueios até amanhã, tá? Isso aqui pode ter algum impacto caso continue os bloqueios, mas eu não acho que vá, tá? Nem tem o apoio aí, como é totalmente diferente daquele caso lá do Temer, né? Não vai ficar se estendendo muito, não. E agora falando da questão do Pacto Mercosul aqui, que o Lula comentou esses dias, né? Ele já era parte da campanha dele, né? E aí o Pacto Livre Comércio entre sul-americanos e europeus, ele foi firmado em 2019 e ele tem 20 anos, repito, 20 anos de negociações. O acordo, porém, ainda não entrou em vigor porque depende da ratificação de todos os parlamentares de todos os países envolvidos. Cara, isso aqui seria muito importante tanto para o Brasil quanto para a Europa, mas no governo anterior, atual, na verdade, né, do Bolsonaro, eu vi aí os dois lados errando, né? A Europa aqui querendo se meter demais no Brasil, aí exigindo muito em relação ao Amazonas, e o Bolsonaro com o jeito truculento que a gente conhece ele, né, de querer talvez peitar mais do que deveria. Se ele tentasse uma negociação um pouco mais aí cautelosa, talvez fosse para algum lugar mais legal, sem deixar também que o europeu faça o que quer aí em relação ao Amazonas. Lembrando que o Amazonas é Brasil, né? Eu sou a favor disso aí. Então tem os dois lados aqui errando. Em relação ao Lula, eu gosto dessa ideia assim de, obviamente, dar um foco aqui em relação ao Amazonas, não por causa de pulmão do mundo, não é, né? O pulmão do mundo é o oceano, né? Mas por causa de toda a vida, né? Então, assim, tem que proteger realmente, tem que tentar ajudar também, vai dar uma facilitada aí no acordo com os europeus, mas ele dá ênfase na questão do acordo aqui de que o Brasil ele tem que ter mais valorizado aqui a questão da industrialização, né? Porque o Brasil sempre foi aí exportador de matéria-prima e commodity, né? Ele não quer que seja assim. É correto essa fala, embora seja muito aí vaga, né? É correta essa fala. O que não é correto, no meu entender, é a forma como ele está levando isso. Então, assim, se ele é um negociador melhor que o Bolsonaro, isso é uma questão que eu sempre achei que fosse, ele não deveria estar jogando esse tipo de conversa à imprensa, sendo que nem eleito ele é ainda, ele nem é o presidente do Brasil. Tá jogando isso aí a troco de quê, né? A Europa lá tá passando um caos, tá um momento delicado. No meu entendimento, não há necessidade de ficar jogando isso aí. De cara já lá, o pessoal já rechaça a ideia, né, de Lula aí de mudança no acordo do Mercosul. Tem que ser muito cauteloso em relação a isso, né? Então, tem que ir com cautela, né? A verdade é que o Brasil é um país agro ainda, né? Não adianta a gente também querer ficar exigindo coisas que a gente talvez nem precise. Tem que ir com calma essa negociação aqui, né? Enfim, como ele não falou nada, né? Não diz nada. Esse é que eu perdo tudo. Ele falou e não falou nada. Ele só é uma frase inútil ao ar que para mim é lida como um populismo, né? Algo que ele gosta muito de fazer. Então vocês viram aqui que eu critiquei os dois presidentes, inclusive a Europa, então não me chamem de bolsonarista, lulista, europista. Eu critiquei todo mundo aqui nessa negociação tripla aqui, tá? Então a União Europeia já rechaça a ideia de Lula de mudanças no acordo com o Mercosul, tá? Essa negociação aqui complicadíssima na Europa é contra reabrir essa negociação depois de 20 anos, né? E realmente isso aqui iria atrasar a melhora nas condições de comércio bilateral para os dois lados. Isso aqui, cara, já poderia ter avançado muito, né? Enfim, né? Infelizmente aí todo mundo fazendo besteira no meu entendimento.
E a gente vem agora para o principal ponto que pode realmente impactar a Bolsa de Valores amanhã. O mais forte deles é o Fed, né? Que ele coloca o juro ao maior nível desde a crise de 2008, né? A Wall Street tem virada positiva após essa alta de 0,75, todo mundo já esperava. Então aquela história, né? O combinado não sai caro. Era combinado que fosse, entre aspas, combinado, né? Que fosse 0,75, veio 0,75. O mercado já tinha precificado isso, aí cai no boato e sobe no fato, aí subiu, né? Todo mundo feliz aí. Só que vem o discurso do Fed e aí a coisa desanda, mas desandou bem aqui, fortinho, né? E o que acontece, né? O discurso do Jeremy Powell, o mercado já estava começando a esperar o seguinte, né? Uma palavra mais clara, né? Que fosse assim, agora que nós aumentamos 0,75, talvez na próxima a gente já vá começar a reduzir 0,25, talvez vamos trabalhar com tal número, algum sinal, alguma coisa, né? Que desse aí um ponto de caminho para o mercado, mas acontece que ele veio com aquele mesmo discurso genérico, né? Ctrl+C, Ctrl+V, que eu até concordo nas outras vezes, mas quando começa a repetir muito sem dar um sinal, o mercado não gosta, né? Lembra que o mercado não gosta de incerteza. Às vezes ele prefere que já logo chute o balde do que dê uma incerteza, ele não gosta. E aí a gente vê aqui o discurso, né, que a reunião, já que não tivemos aqui a reunião sobre a taxa de juros, né, os focos ficou aqui no Jeremy Powell. E aí na decisão ele voltou a repetir a velha ladainha, concorda, né, que qualquer ação será guiada por dados e telegrafada com antecedência e clareza para evitar turbulências no mercado. Então ele está falando que o quê? Que ele vai ler aí como é que está a inflação, como é que está os dados do desemprego, os dados da economia e vai mexer de acordo com os dados que vão se apresentando para ele, né? Então, ele também repetiu, né, que obviamente o objetivo principal do Banco Central é trazer a inflação de volta à meta de 2%, porque sem inflação, sem uma inflação nos trilhos, não é possível garantir um crescimento econômico sustentável que beneficie todos os norte-americanos. Nesse sentido, Powell manteve a porta aberta novamente, né, para a alta de taxa de juros. Realmente ele deixou assim totalmente em aberto novamente, o mercado não estava querendo isso. E começa então a especulação em relação para onde vai a taxa de juros. Então nós temos aqui, por exemplo, o estrategista Philip Murray falou aqui que a taxa de juros deve aumentar 0,50, né, em dezembro, né? Lembrando que aumentou 0,75 hoje, então foi o último aumento de 0,75 e mais duas vezes de 0,25 em fevereiro e março de 2023, colocando a taxa de juros aí no 5%, e aí o Fed vai manter esse patamar ao longo de 2023 inteiro, né? Essa é a leitura aqui do Murray. Eu nem americano sou, mas se eu desse o meu chute aqui, eu acho que é uma visão mais coerentezinha aí. E nós temos outro aqui, né, falando que ele espera, né, que o Citi aqui no caso que vai aumentar 0,50 em dezembro e vai parar por aí, né, desde que tenha uma redução combinada com uma retórica favorável ao aperto monetário, enfatizando que o juro pode subir depois se sustentar desse nível. Ou seja, ele fala que talvez só aumente 0,50 mesmo, caso a inflação se controle ali a patamares interessantes e realmente a economia aí fique tranquilinha sem também ficar se aquecendo aí demais, né, pondo um risco de um aumento de inflação. Basicamente é isso que o Citi está falando aí, também é plausível, né? Então queda na Bolsa de Valores, eu particularmente fico mais receoso quando a inflação vem alta, tá? Como aqui nós estamos falando da taxa de juros, que é um efeito aí que vai tentar contornar a inflação. Então não é o perigo. Aumentou 0,75, paciência, talvez aumente 0,50, vai desaquecer a economia talvez demais? Talvez sim, mas até o momento está vendo aí a economia ainda se aguentando bem, né? E a inflação está começando a querer parar. As coisas não estão indo tão bem, mas também não estão indo tão mal. A gente tem que olhar a inflação assim. Então, teoricamente, quedas aí eu sempre vejo com bons olhos, tá? Lembrando que a economia americana é muito importante para o mundo, muito ainda para o Brasil ainda mais, né? Então, sim um certo risco aí caso entre em recessão, e até o momento eu não acho que vai entrar em recessão. Durante todo 2022 eu não achei, também continuo não achando até agora, tá? Então a gente vê aqui o S&P 500 caindo 2,5%, praticamente todos os setores caindo, bens industriais, saúde, tecnologia, tudo caindo, né? Até a utilidade pública caindo aqui forte, né? Nenhum setor praticamente resistiu. A gente vê aqui a Dow Jones caindo 1,5%,
SP500 aqui 2,5%, as ações de tecnologia caíram mais, né? A gente vê a Nasdaq caindo 3,3%, tá? Então, com isso, a gente já vê algum cenário aqui negativo e negativo demais aqui para as ações no Brasil, combinado com todos esses problemas aí, inclusive a fala do Lula. E a gente vê alguns ativos aqui como exemplo, a Cosan caindo 5,5%, combinado aí com a fala do Lula, que pode trazer um risco aqui, principalmente para as ações aqui que tem alguma coisa a ver com água, né, com exportação, né, um monte de ações aí tem um vínculo um pouco maior aí, caindo 5,5% a Cosan. Então, lembrando que não temos aqui a bolsa aberta, então isso aqui pode ter um exagero por detrás desses números, né? Talvez amanhã nem caia tudo isso, né? Talvez até o cenário mude para positivo, é bem louco a bolsa, mas a gente está vendo aqui, num primeiro momento muito ruim aqui a precificação, a Petrobras já caindo mais tranquilinha, né? Então você vê que a coisa não está pressionada, mas tem aqui umas ADRs aí bem complicadinhas. Então, dando uma olhadinha aqui no panorama das ações, a gente vê a Vale caindo 4,9%, quase 5% também, né? Itaú 3,5%, a Petrobras 2%, Bradesco 4%, Itaú Unibanco 6% aí. Então, assim, olhando aqui, a gente vê alguns bancos caindo um pouco mais, né? São mais sensíveis à economia mesmo. A gente vê a Vale e as empresas de siderurgia caindo forte, né? O que impressiona um pouco, porque elas têm mais vínculo aí à questão do aço, da China e tal, né? Mas uma queda forte. Petrobras aqui mais tranquila, até a Ambev também e tal. E a gente vê as ações também vinculadas a commodities, exportação, a gente vê a Cosan e tudo mais aí caindo bastante forte também, né? São as que mais estão caindo aí. As elétricas na casa do, às vezes abaixo de 1, às vezes aí em torno de 2, tá? E quando a gente dá uma olhada aqui no mercado na Europa, tá mais aí tranquilo até, né? Uma queda aqui de 0,5%, mas ele fechou o pregão antes do discurso do Fed, né? Então você vê que o discurso do Fed talvez ainda pese também na Europa amanhã, tá? Então, no meu entender, como eu já disse, aumento de taxa de juros faz parte, né? Eu tô mais preocupado com a inflação. Se essa inflação começar a ficar controlada, provavelmente as ações vão começar a subir bastante, né? Então, aumento de taxa de juros é consequência, não é causa, né? Então, deixa o like nesse vídeo, comenta aí se você vai estar de olho em alguma ação amanhã, né? Eu, como sempre, gosto de primeiro olhar as elétricas, depois eu começo a olhar o resto. Cosan é um ponto aí de exceção, aliás, também energia, né? Que eu vou estar bastante de olho aí, tá? Então deixa o like nesse vídeo, um abraço e até o próximo. Valeu!